Eu acho que vale a pena a gente fazer um destaque para o discurso do Bolsonaro, que teve uma frase síntese, né? Abre aspas aqui para o presidente. Era a tradição do Brasil eleger presidentes de mãos dadas com a corrupção e inimigos dos Estados Unidos, certo? Então, o que o Bolsonaro está sinalizando? A derrocada, né, da cleptocracia neossocialista americana, anti-americana no Brasil. E aqui, como nota histórica, né, é importante a gente observar que essa verve da esquerda contra o famigerado imperialismo yankee, para usar uma expressão que o professor Augusto Nunes detesta, ela está muito relacionada à polarização dos anos de Guerra Fria. E é claro que a esquerda brasileira, que há poucos anos era muito radicalizada e terrorista, se identificava com o bloco soviético. Mas aí o resto da história, o regime comunista, opressor, genocida, acabou colapsando sob o peso da sua própria incompetência e ideologia. Voltando para o discurso do presidente, ele fala, claro, generalizando pela maioria, que o brasileiro, né, é um povo conservador, temente a Deus. E ele complementou, se referindo especialmente ao protagonismo da família enquanto núcleo social, né? Ele fala de valores que nos últimos anos foram deixados para trás. Então, de certa forma, isso é uma reação ao elitismo. O governo Bolsonaro é uma resposta dura ao divórcio das elites governantes, né, dirigentes do país, com a população brasileira. Isso vale para vários segmentos. A gente sempre fala aqui da mídia, né? Então, jornalistas construindo narrativas políticas hegemônicas, com verdadeiro desprezo pela opinião pública, pela realidade dos fatos. Na justiça, recentemente acompanhamos isso, a gente tem altos magistrados, né, usando de jurisprudência para criar suas próprias leis e atropelando o processo legislativo do Congresso, que bem ou mal representa o voto popular. No funcionalismo público, a gente tem o império do privilégio, são aqueles direitos pagos por todos e usufruídos por tão poucos, né? E, finalmente, na política, a gente sempre viu a mentira como método. Até por isso, o presidente chama atenção para o slogan da sua campanha, o slogan bíblico, né, do João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes, direita e conservadorismo, eles têm sido usados como sinônimo, mas não são. A gente já falou aqui que tem algumas linhas da direita representadas no governo Bolsonaro. Você tem o reacionarismo, que é aquele idealismo nostálgico em relação ao passado, especialmente com viés militar. Você tem o conservadorismo, o liberalismo, até o lavajatismo. Também o professor Marco Antônio Villa fala no republicanismo radical, focado no respeito máximo à coisa pública. É isso que quer dizer república, né? Coisa pública. Mas a cola ideológica de tudo isso é o antipetismo e a aversão a velhas práticas. E pelo discurso, o Bolsonaro parece ter identificado isso. Abro aspas aqui para finalizar meu comentário. A guinada da esquerda para a centro-direita fez a diferença. O povo cansou-se do toma lá da cá e o péssimo exemplo dos governos do PT. Ô, Caio, precisa apontar aí que o outro lado também, inclusive por parte do próprio governo, faz uma confusão e deixa os americanos meio desentendidos e confusos no mínimo. Porque fala assim, conservadorismo liberal. Lá nos Estados Unidos, o liberal é o progressista, o liberal é o cara de esquerda. Precisaria ter avisado aí por uma questão aí, até de nomenclatura política, para que tipos de confusões não fossem reforçados aí. Agora, tem uma outra coisa também... No Brasil estavam achando que a Hillary Clinton era de esquerda. Que, né? é um outro lado aí, que você apontou, fez críticas à esquerda. Esse é um recurso muito utilizado, né? Pelo governo, falar, olha, no passado, olha, os terroristas, olha, esse fantasma todo que traz o teu comentário, ele não se traduz exatamente na importância da visita em si. Eu achei que você fosse falar até da questão da base de Alcântara, da falta de reciprocidade, quando se adere a uma política americana e libera visto para os americanos, para os australianos, japoneses e canadenses, enquanto que os brasileiros são tratados lá como os simples ilegais. Tem muitas questões aí mais profundas que eu acho que deveriam estar em pauta e que o Brasil levasse mais adiante com mãos firmes, já que o Bolsonaro se diz tanto um amante da nossa pátria, assim, e não se entregar e não se alinhar diretamente com uma política americana. Acho que essa é uma boa reflexão que se faz nesse momento. E complementando o que você falou, chama atenção que a gente se olhe tanto para trás e fale de PT e a gente se ignore, por exemplo, hoje, que ele deu declarações na Fox News que deixaram chocados até mesmo jornalistas da Fox News. Ele falou o seguinte: a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções, quando a gente é um país construído basicamente
por imigrantes. Os mexicanos, contra os mexicanos, né? Ele não está falando não necessariamente dos mexicanos, ele generalizou como imigrantes e isso claramente diz muito respeito aos brasileiros que imigraram e a gente tem muitos brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Essa frase chocou tanto que até mesmo uma das apresentadoras da Fox News, que é o canal mais conservador dos Estados Unidos, declarou o seguinte, abre aspas, o capitão aposentado do Exército tem um longo histórico em fazer comentários que são absolutamente contrários aos valores americanos. Então, assim, a gente está olhando para trás aqui, a gente está olhando para o PT, dando o nome de cleptocracia, isso e aquilo, quando nos Estados Unidos eles estão olhando para frente. E eles estão olhando o que é que o Bolsonaro pode trazer para o Brasil e para os Estados Unidos e o que esse comportamento e essa cortina de fumaça dele, que sempre ataca a comunidade LGBT e vive fazendo piadinha quanto a isso, porque isso também foi citado na matéria da Fox News, o quanto isso diz respeito ao nosso futuro. Olha, hoje no Twitter, a hashtag mais tweetada é Bolsonaro envergonha o Brasil, muito por causa do comentário dele sobre os imigrantes. Isso aí tá nos trending topics? É a mais citada do país. Eu respeitosamente discordo aqui da bancada, no sentido de que é fundamental, o mais importante é mostrar uma guinada de postura, porque é muito mais fácil você estabelecer relações com uma nação amiga do que com uma nação inimiga. Então, marcar posição e falar não somos mais um país preso na dialética da Guerra Fria e anti-americana é fundamental. Mas a China, por exemplo, não é inimiga. A China é parceira comercial a maior do Brasil. Não, esse alinhamento direto pode causar prejuízos com os negócios com a China e pode causar prejuízos também a questão da embaixada, que agora já esfriou um pouco, a mudança mas isso é uma crítica ao futuro, né? De Israel com dos países árabes que compram principalmente a carne brasileira, quer dizer, são questões que, tratadas dessa forma, ferro e fogo, assim, digamos, dentro de um ideário que se diz nacionalista e chega lá e abre as portas dessa forma, pode trazer alguns benefícios, concordo com você, mas pode trazer muito prejuízo também. Imagina você negociar com uma nação que você hostiliza, ou nas palavras do presidente, é que hoje os senhores têm um presidente amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer sim aprofundar não apenas laços de amizade, bem como as mais variadas negociações. Agora, um ambiente hostil é inimigo disso, e aqui eu vou fazer uso... Não estamos falando em ambiente hostil. Sim, mas o anti-americanismo hostilizava os Estados Unidos. Não, o que eu estou dizendo não tem nada de anti-americanismo, ele só tem uma questão diplomática do Brasil que talvez tenha sido levada para um outro extremo durante os governos do PT, tudo, mas a diplomacia brasileira, ela sempre foi caracterizada pela sua relação de justa causa com as nações com as quais ela tem ali negócios. O PT se alinhava com ditaduras e muitas vezes, por exemplo, priorizava relações com países como o Irã, eu não falei sobre isso, justamente pelo anti-americanismo, né? Isso é uma coisa que o governo exacerba, o governo faz questão de divulgar essas coisas no seu discurso lá fora. Mas é importante para marcar mudança de postura. Quando eu acho que a postura dele lá fora deveria ser uma postura mais igualitária em termos de diplomacia. Olha, temos negócios e temos interesses aqui com vocês, mas somos também parceiros de uma outra camada mundial, de uma outra linha de negociação, principalmente nas coisas de comércio exterior, com outros países também. Mas vamos falar então do aspecto prático, já que você e o Fefito trouxeram à tona. E aqui eu faço uso das palavras do Guilherme Fiuza, autor do Manual do Covarde, no tweet dele. Olha o que ele diz. Equipe econômica de nível internacional, conectada à agenda reformista de primeira linha, articulada com legislativo e judiciário, projetando um ambiente de investimentos com bolsa a 100 mil pontos, não tem a menor importância para os heróis da virtude. Eles exigem etiqueta no Twitter. Isso daqui, que a provocação do Fiuza, é para enlouquecer a turma do quanto pior, melhor, que está torcendo contra o Brasil da arquibancada vermelha. Mas se você parar para pensar, do ponto de vista prático, não é nada mal para um governo de 3 meses de idade, que segundo a grande imprensa, as ratazanas da esgotosfera, é um completo desastre, conseguir um resultado econômico que é recorde, Edgar. Esses são os fatos. Não, mas eu acho gozado acreditar e fazer essa linha simétrica com o que era ruim no passado. Fala do que tem que fazer agora. Vamos falar das coisas que tem que vir pela frente. Mas a bolsa está bombando, esse é o fato objetivo. Eu acho que o que vai acontecer o presidente ir para lá e ficar falando, olha, nós tivemos governos que associaram-se a países de ditadores, quer dizer, isso aí já foi. E isso a bolsa não é um governo, né? Um governo governa para todos, não. A economia não é o único fator. Deixa eu voltar com o Trindade. Trindade, você tá por aí ainda, Trindade? Só para dar um tchau aqui. Só pra dar um tchau aqui, Trindade. Tomou um cafezinho, Zé? Tô aqui escondido atrás de um piombo. Ô, Zé, esse microfone é vermelho, Zé. Cuidado, Zé. Olha o microfone.
Antes de embarcar para os Estados Unidos, o presidente chamou ao Palácio alguns jornalistas e disse que ia com o principal propósito de apagar essa ideia colocada no exterior de que ele é homofóbico, racista e ditador, né? Então, por isso, a agenda dele incluiu conversas com empresários, com os chamados formadores de opinião, e ele até teve um jantar muito interessante na casa do embaixador demitido, Sérgio Amaral, que já está demitido. Antes de embarcar para os Estados Unidos, ele demitiu o embaixador que recebeu lá no jantar e tal, esse pessoal. Então, assim, o discurso do presidente foi muito bom. Ele diz que a economia está aberta, que há está de braços abertos para os Estados Unidos, se derreteu em elogios, em admiração. Só que a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ficou muito preocupada com o discurso, porque a pauta de exportação dos Estados Unidos é muito parecida com a pauta de exportação do Brasil. Nós somos grandes fornecedores de alimentos para o mundo, né? E se não tem como, há competição entre os dois países. E a China, que foi citada aí, é o nosso parceiro hoje primeiro. O primeiro parceiro do Brasil é a China. Se a China decidir não comprar do Brasil a alimentação, não sei para onde vender. Então, aí está como essa relação internacional, ela é muito cuidadosa, melindrosa, cheia de detalhes, né? Um jogo parece aquele cubo de cores, né? Sim. Se arranja de um lado e desarranja do outro. Agora, dois pontos aí que você citou. Primeiro, Alcântara. Os governos anteriores resistiam na assinatura desse contrato. Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar foguetes, porque se economia em combustível e tal, posição geográfica, né? E o Brasil está tentando ganhar dinheiro com isso. O governo anterior queria acesso à tecnologia que os Estados Unidos não queria dar acesso. E, por outro lado, a abertura do visto esbarra na lei do estrangeiro, que exige a reciprocidade. É muito clara a lei do estrangeiro, que diz que pode-se não exigir o visto desde que o país tenha também essa decisão. Sim. E, nesse caso, não há decisão. A Constituição toca ali numa reciprocidade com relação a portugueses, mas a lei do estrangeiro é maior do que um decreto e exige, sim, a reciprocidade. Agora, eu não acredito em nenhum americano que venha para o Brasil viver como ilegal aqui, não, viu? Valeu, Zé. Obrigado aí, bom trabalho para você em Brasília. Até mais. Perfeito, obrigado, bom dia. Quer montar um negócio e faturar de 100 a 500 reais por dia, trabalhando apenas nas suas horas vagas e sem precisar largar o seu emprego atual? Se inscreva agora no curso online 100% gratuito de limpeza e higienização de estofado automotivo e aprenda uma nova profissão altamente lucrativa. Não seja mais refém do seu emprego nem do seu chefe. Aproveite que esse curso é totalmente gratuito. Clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo e receba totalmente de graça o treinamento de limpeza e higienização de estofado automotivo.